Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento de oração. Hoje, nós vamos colocar diante de Deus aquilo que talvez você não consiga contar para mais ninguém. Talvez você esteja aqui com o coração ferido, cansado, angustiado. Talvez esteja vivendo uma crise dentro do seu casamento e já não saiba mais o que fazer. Mas, antes de qualquer coisa, respire profundamente e acalme o seu coração. Por alguns instantes, deixe de lado as preocupações, as discussões, as palavras que machucaram e tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Feche os seus olhos, se puder, e coloque o seu coração na presença de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento. Nós reconhecemos que Tu és Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de restauração e Deus que conhece profundamente aquilo que existe dentro de cada coração. Senhor, Tu conheces esta pessoa que está orando agora. Tu sabes o nome dela. Tu sabes a história desse casamento. Tu sabes aquilo que aconteceu dentro dessa casa. Tu conheces as lágrimas que foram derramadas em silêncio. Conheces as noites em que essa pessoa se deitou angustiada, pensando se ainda existe esperança. Por isso, Pai, nós colocamos este casamento diante de Ti. Antes de pedir pela restauração da união, Senhor, nós pedimos pela restauração dos corações. Cura, Pai, aquilo que ninguém consegue enxergar. Cura as feridas causadas pelas palavras duras. Cura as marcas da rejeição. Cura as decepções. Cura a tristeza. Cura a mágoa. Cura o ressentimento. Cura o medo de ser abandonado. Cura o coração daquele que está cansado de lutar. Espírito Santo de Deus, visita agora este coração. Traz paz onde existe ansiedade. Traz calma onde existe desespero. Traz esperança onde existe vontade de desistir. Que toda confusão dê lugar à sabedoria. Que toda impulsividade dê lugar à paciência. Que toda palavra dita no calor da discussão seja substituída por palavras de amor, respeito e compreensão. Pai, nós te pedimos, entra nessa casa. Entra nesse relacionamento, entra nessa história. Onde existe distância, traz aproximação. Onde existe silêncio, traz diálogo. Onde existe frieza, traz novamente o carinho. Onde existe orgulho, traz humildade. Onde existe acusação, traz compreensão. Onde existe desconfiança, traz verdade. E onde existe ferida, traz cura. Senhor Jesus, se ainda existe amor dentro desse casamento, ajuda esse amor a florescer novamente. Ensina esse casal a olhar um para o outro, não apenas pelas falhas, mas também pelas qualidades. Ensina-os a lembrar dos momentos em que caminharam juntos, dos sonhos que construíram, das dificuldades que venceram, das vezes em que um esteve ao lado do outro. Pai, restaura aquilo que ainda pode ser restaurado, mas também dá sabedoria para reconhecer aquilo que precisa ser mudado, porque restauração não significa voltar exatamente ao que era antes. Restauração significa permitir que tu transformes aquilo que estava quebrado. Transforma, Senhor, cada coração. Transforma o esposo, transforma a esposa, transforma a maneira de conversar, transforma a maneira de ouvir, transforma a maneira de perdoar. Que cada um consiga reconhecer os próprios erros sem apontar somente os erros do outro. Senhor, onde houver infidelidade, traz arrependimento verdadeiro, responsabilidade e mudança. Onde houver vícios, traz libertação e ajuda necessária para vencer essa batalha. Onde houver problemas financeiros, concede sabedoria, equilíbrio e provisão. Onde houver ciúmes excessivos, traz segurança e confiança. Onde houver brigas constantes, ensina esse casal a parar, respirar e conversar sem destruir um ao outro. Onde houver interferências externas, dá discernimento para que esse casal saiba estabelecer limites saudáveis. Pai, nós colocamos também diante de Ti aquele esposo ou aquela esposa que saiu de casa.
Tu sabes onde essa pessoa está. Tu conheces os pensamentos dela. Tu conheces as dores dela. Nós não queremos controlar ninguém, Senhor. Nós não queremos obrigar nenhum coração. Mas pedimos que Tu trabalhes onde nós não podemos trabalhar. Se houver possibilidade de reconciliação, prepara o caminho. Se houver algo que precise ser confessado, traz coragem para a verdade. Se houver algo que precise ser perdoado, prepara o coração para o perdão. E se houver necessidade de mudança, dá força para mudar. Senhor, tira deste casamento tudo aquilo que alimenta a destruição. O orgulho, a mentira, a violência verbal, a manipulação, a vingança, a indiferença e a falta de respeito, e coloca no lugar o amor, a paciência, a fidelidade, a gentileza, o diálogo e o compromisso. Pai, eu te peço especialmente por aquela pessoa que está orando com lágrimas nos olhos, aquela pessoa que diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Que ela ouça no coração neste momento: você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está vendo a sua dor. Deus conhece a sua história. E mesmo que você ainda não consiga enxergar uma solução, continue buscando sabedoria, direção e paz na presença de Deus. Senhor, acalma esta alma, acalma os pensamentos, tira o desespero, tira a sensação de abandono, tira o medo do futuro. Que essa pessoa consiga descansar, sabendo que não precisa resolver tudo em uma única noite. Dá a ela forças para viver um dia de cada vez. Pai, ensina esse homem a ser um esposo melhor. Ensina essa mulher a ser uma esposa melhor. E, acima de tudo, ensina os dois a serem pessoas melhores diante de Ti. Que o casamento não seja apenas uma luta para permanecer juntos, mas uma oportunidade de crescer juntos. Que eles aprendam novamente a se respeitar, a se ouvir, a pedir perdão, a perdoar, a recomeçar. Senhor Jesus, coloca a Tua paz dentro dessa casa, que o ambiente dessa família seja transformado, que os filhos, se houver, não sejam colocados no meio dos conflitos, que eles possam encontrar segurança, amor e equilíbrio dentro de sua família. Pai, entregamos este casamento completamente em Tuas mãos. Nós não queremos confiar apenas na nossa força, queremos confiar em Ti. Quando faltar sabedoria, dá sabedoria. Quando faltar paciência, dá paciência. Quando faltar esperança, renova a esperança. Quando faltar coragem, fortalece. Quando houver vontade de desistir, mostra qual é o próximo passo. E quando for necessário recomeçar, dá coragem para recomeçar de maneira diferente. Senhor, que esta oração não termine simplesmente quando essas palavras acabarem. Que ela continue produzindo frutos no coração de quem está ouvindo. Que, depois desta oração, essa pessoa consiga respirar melhor, consiga pensar melhor, consiga agir com mais sabedoria e, principalmente, consiga entregar aquilo que não pode controlar. Porque existem coisas que somente Tu podes fazer. Por isso, Pai, eu entrego este casamento a Ti. Entrego o esposo, entrego a esposa, entrego os filhos, entrego a família, entrego o passado, entrego o presente e entrego também o futuro. Que seja feita a Tua vontade, que haja verdade, que haja arrependimento quando for necessário, que haja perdão quando for possível, que haja mudança onde houver necessidade e que haja paz, Senhor. A paz que não depende das circunstâncias, a paz que não depende de uma mensagem chegar, a paz que não depende de alguém voltar para casa, a paz que vem de saber que Deus continua cuidando de nós. Senhor Jesus, fortalece este coração. Se essa pessoa estiver chorando agora, recebe as suas lágrimas. Se estiver cansada, renova suas forças. Se estiver desesperada, traz calma. Se estiver sem esperança, reacende a fé. E se estiver pensando em desistir de tudo, mostra que ainda existe um próximo passo. Nós declaramos que o passado não precisa determinar o futuro, que uma crise não precisa ser o fim de uma história, que uma discussão não precisa definir uma vida inteira,
que um momento difícil pode se transformar em uma oportunidade de mudança, aprendizado e crescimento. Pai, cobre esta família com tua graça. Guarda cada coração, guarda cada decisão, guarda cada palavra e conduz esse casal pelo caminho da verdade, do respeito e do amor. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, Senhor, e agradeço porque, mesmo sem saber como tudo vai acontecer, podemos descansar sabendo que tu estás conosco, em nome de Jesus. Amém.